Olá, me chamo Celine Gomes, sou aluna da Estácio, estou no primeiro período de Letras em Espanhol e hoje vou apresentar o meu PCC único para todas as disciplinas. Bom, nesse PCC teve como proposta a análise de uma charge onde tinha a professora conversando com os alunos em sala de aula. Então vamos ver primeiramente essa charge. Bom, a professora começa dizendo: crianças, essa semana iremos estudar as regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e. Então, dois alunos que estavam na sala de aula interrompem dizendo: Oxente, finalmente vou poder contar um monte de história de minha terra, Baguri, e eu lá dos Pampas. E a professora responde: não temos tempo para essas bobagens, Marina. E Raimundo, trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Bom, o que podemos entender? Não é fácil chamar a atenção de um aluno para determinado assunto, tampouco fazer com que ele fale o que sabe ou entende sobre aquilo. Então, quando eles expressam as opiniões, se sentem envolvidos na sala de aula e o professor ele deixa de ter aquela imagem de detentor e passa a ter de mediador do conhecimento. Na charge, podemos observar estudantes das regiões Sul e Nordeste e o quanto eles ficaram muito animados em saber que naquela aula eles iam ver coisas que eles já tinham visto durante sua vida. E por isso eles sentiram a necessidade de falar, de se expressar o que sabiam. E a professora poderia muito bem ter aproveitado daquela situação para descobrir, conhecer ainda mais os seus alunos. E esses conhecimentos que eles têm, que eles adquirem durante a vida deles, é chamado de conhecimento prévio. E para Pozo, há 3 origens do conhecimento: o sensorial, que são as concepções espontâneas, baseadas em informações obtidas por meio de interações com o mundo natural. O cultural, que são as concepções induzidas, relacionadas a um conjunto de crenças partilhadas pelo grupo social a que o estudante pertence. E escolar, concepções analógicas relacionadas à comparação entre domínios distintos do saber. Essas 3 origens que foram citadas são muito importantes para serem levadas em consideração antes de passar qualquer assunto ou informação em sala de aula. O professor nunca deve achar que o aluno é um quadro em branco, vazio, sem nenhum tipo de informação. Ele sempre vai ter algum tipo de vivência sobre aquele assunto. Então, se a professora faltasse naquele dia e assumisse o lugar dela, logo ao entrar em sala de aula, eu perguntaria aos estudantes, se algum deles nasceram nessas regiões, já visitaram, se tem parentes, amigos, o que eles sabem sobre essas regiões, o que eles gostaram quando foram para lá. Então, eu dividiria em 2 grupos, onde eles iriam discutir sobre as informações que eles já tinham dessas regiões, e a atividade que eu passaria para eles é com que eles se tornassem exploradores. Como já estava dividido em 2 grupos, seria a região sul e a região nordeste. O que eles teriam que fazer? As pessoas que têm conhecimento sobre a região sul ia pesquisar, ia fazer anotações sobre o que as pessoas da região nordeste falaram, o que elas sabem, por onde passaram, o que elas gostaram, e com essas anotações, também com pesquisas sobre aquele local, sobre a cultura, sobre a comida, clima, expressões idiomáticas, dialetos, tudo isso eles iam juntar, todas essas informações que eles obtiveram através da discussão que tiveram com os colegas e com a pesquisa deles, eles iriam apresentar uma pequena feira com essas 2 regiões, onde eles iam mostrar o que é que eles aprenderam sobre isso, junto com os colegas, junto com as pesquisas, o que é que eles encontraram durante essa pesquisa. E depois deles apresentarem, eu avaliaria aquele grupo e também
passaria como avaliação uma atividade interativa do Kahoot, onde teria um quiz para eles responderem sobre tudo que foi abordado sobre aquelas apresentações durante aquele período. E se não tivesse como fazer a avaliação através do Kahoot, eu traria fichas com algumas características das regiões e eles teriam que descobrir de que região estamos falando. Por exemplo, nesse lugar tem a dança como característica o chachado, o forró. De que lugar estamos falando? Então seria algo mais ou menos dessa forma. E no final de tudo isso, né, das apresentações e avaliações, eles ganhariam um carimbo de que eles já passaram por aquela região. E em resposta aos alunos do segundo quadro da charge, eu diria que estaria bastante feliz em saber que eles têm conhecimento sobre os lugares, já que eles nasceram lá. Ia perguntar para os outros colegas se eles já conhecem alguma coisa, se nasceram, se já visitaram, e se foram lá, o que é que eles gostaram dessa viagem, algum ponto turístico que eles acharam diferente, alguma comida, algum dialeto, alguma expressão que eles escutaram que eles nunca tinham escutado antes, porque como vimos no segundo quadro, o Raimundo, que é do Nordeste, fala algumas coisas que no Sul não se escuta. E assim eu ia mostrar eles que não é errado, já que cada região do Brasil tem expressões, tem dialetos no seu dia a dia, e isso mostra como somos um povo único. Desse modo, com essa conversa com esses alunos, eu ia conhecê-los melhor e também ia saber o que eles já sabem. E da mesma forma, eles iam observar que eles podem se expressar na sala de aula e não teriam medo de falar isso de outras vezes. E seria muito bom essa troca entre o aluno e um professor em sala de aula. E esse foi o meu PCC único e eu agradeço a todos pela atenção.